Programa Mercado e Ação, o seu programa sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, na Poa TV, canal 6 da NET, com reprise. Quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos e sábado às 8 horas da manhã, também com transmissão online pelo site poatv.net. Hoje, estamos recebendo Carlos Fett Paiva Neto, secretário adjunto da Administração de Porto Alegre. Fett, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Prazer estar contigo, Luiz. Fett, final de gestão, final de mandato. Como é que a Prefeitura está sendo entregue em termos de administração? Bom, Luiz, eu diria que nós tivemos um exercício muito difícil, 2016, mas que remontando a 2014, essa crise ela tem se aprofundado, né? E a gente vê quando a crise, principalmente, abate os setores da economia em geral, é evidente que há uma redução da arrecadação de impostos e a nossa receita ela tem uma divisão quase que em três partes, né? A receita própria do município e as transferências do Estado e o Fundo de Participações da União. Então, quando a gente tem uma queda de arrecadação, evidentemente que a receita reduz. E esse efeito que estamos vivendo, principalmente agudamente em 2015 e agora 2016, ele penalizou bastante, né, o orçamento. Para ter-se uma ideia, deixamos de arrecadar 158 milhões em relação à expectativa de receita. A arrecadação do município, ele tem verbas próprias que caíram, e ele recebe repasses do Estado e da União, que são percentuais sobre a arrecadação daqueles. Exatamente. Que caíram também. Na verdade, a nossa receita até não podemos afirmar que tenha caído. Houve um processo de busca, né, de ampliação. A própria matriz do IPTU, ela está sendo revista, né? Nós tivemos um problema até metade de 2015 ali com a questão do SIAT, que é o sistema de arrecadação fiscal da Prefeitura, mas depois, conforme houve o saneamento disso, em dezembro de 2015 nós tivemos a implantação da nota fiscal eletrônica, do ISSQN, que é muito importante em termos de retorno. Ele significou mais receita? Com toda certeza sim, porque é o subterfúgio, até a própria sonegação do caminho da parte de serviços, com a nota fiscal eletrônica realmente houve uma melhoria significativa na metodologia e, consequentemente, em relação às receitas. Então, das receitas próprias até nós não temos um grande prejuízo, nós temos mais prejuízo sim do que diz respeito às transferências. Para você ter uma ideia, de IPVA esse ano de 2016, 1/5 dos porto-alegrenses, né, não haviam adimplido com o imposto na data, até que foi antecipado para abril, e isso gerou um problema nos fluxos das pessoas, dos cidadãos, e que acabou atrasando e, de certa maneira, penalizando muito a receita, né? São 22 mil funcionários. 22 mais ou mil... menos esse número, né? Isso, esse é o número. 22.132 matrículas, para a gente ser bem preciso no dado, né? Um professor pode ter 2 matrículas? Um professor pode ter 2 matrículas. Acho que é só essa função que pode ter 2? Nós temos algumas atividades que permitem que você tenha carga horária de 20, 30, 40, né? E aí, algumas atividades como do professor... 2 médico, contratos de 20? Ela permite que você tenha em contratos até 60 horas, né? Semanais. Quantos CCs a Prefeitura tem hoje? A Prefeitura ela tem um pouco mais de 1.000 CCs, né, no quadro e correspondem a menos de 5% da despesa de pessoal. Ele é significativo em termos de número, efetivamente, porque nós temos 22 mil servidores, né? Nós estamos falando aí de um pouco mais de 1.000, mas da nossa parte, em termos de avaliação, a gente compreende que existe um papel importante numa composição de gestão que é fundamental termos o servidor do quadro, que é o que garante a perenidade, a institucionalização dos processos de forma contínua, mas nós temos sim nos CCs muito daquilo que é necessário para que uma gestão possa implementar suas ações efetivamente, né? Então, é uma conjugação importante essa. Qual seria a diferença, não no aspecto legal da contratação, mas no trabalho do CC e um efetivo, aonde seria melhor aproveitado as características, talvez, de cada um? Poderia ser esse o termo? Eu acho que nós temos, eu vejo assim, nós temos excelentes servidores, né, como nós temos excelentes CCs. E a mesma coisa vale para os que são ruins, né? A gente encontra bons e maus profissionais em todas as áreas, todos os setores. Os CCs, os cargos em comissão, eles têm uma cumplicidade com a gestão e com os projetos, né? Eu diria até que os projetos que são de menor tempo, né, na execução, e mesmo aqueles que são de maior tempo, a gente acaba tendo nos CCs uma boa condição de apoio
as ações, né? Em termos de chefia, em termos de apoio operacional, técnico, assessoramento, a gente encontra bons quadros CCs. E o servidor é aquilo que a gente sempre comenta, assim, eu acho que para uma gestão de um município, ele manter a sua integridade, desenvolver as ações futuras e até para alicerçar a sua informação, o seu desenvolvimento, é fundamental que tenham servidores que permaneçam, que estejam ali independentemente da gestão que está, porque esses eles fazem uma boa reparação das coisas e mantêm a informação do passado para conseguir fazer as transições de desenvolvimento. Falávamos antes, havias comentado, nós temos na ordem de 1.600 estagiários na prefeitura também. Sim, um pouco mais até. Nunca se fala muito do estagiário, embora a remuneração seja pequena e não gere um custo, mas ele acaba completando a mão de obra necessária ao trabalho, em funções de menor, até porque a própria legislação não permite, né? Mas ele acaba dando um complemento às atividades desenvolvidas. E é um volume, 1.600 é bem razoável. Nós até diria assim, nós temos estagiários de nível médio, né? E temos estagiários que estão em graduação. O que a gente tem no estágio, acho que é uma questão social da maior importância a gente avaliar isso, que é o fato de que a introdução do jovem no mercado de trabalho, ela se dá muitas vezes através do estágio, né? Um estágio, ele realmente tem uma compreensão de um jovem que está estudando, está buscando a sua formação, ele poder ter contato com, inclusive, com outras profissões, ele consegue convalidar até se a vontade dele de formação está certa, ele está no caminho correto, ou então até mesmo de buscar algo que ao longo dessa experimentação com o estágio ele vai talvez ter maior afinidade, né? Então, indiscutivelmente para a introdução do jovem no mercado, o estágio ele tem um papel social importantíssimo e o fato de que como ele é um valor um pouco menor, a percepção dele e o vínculo um pouco mais móvel, até porque ele tem que estudar, não dá para inverter, né? É um pouco mais frágil, mas ele também tem uma dinâmica boa, assim, né? Eu acho que todos que tenham passado, todos os bons profissionais, se tiverem tido uma boa experiência de estágio, por exemplo, certamente vão alicerçar melhor. Mas quase todo mundo começou como estagiário, né? Se não é estagiário... É a ponta da cadeia alimentar. Sem dúvida que sim. Fete, o 13º salário, qual é a notícia que nós temos e é uma preocupação, parece-me que já um pouco mais suavizado, mas é uma grande preocupação. É importante, o 13º salário dos servidores, até R$ 4.700, ele está garantidamente até o dia 20, né? E a partir desse valor nós tivemos uma informação e que tem que só ser confirmada amanhã ainda, né, nos próximos dias, porque no dia 23 é possível que se consiga pagar a complementariedade, né? Então já está no fluxo da prefeitura a previsão, há uma grande preocupação numa ação que foi feita agora, que nós temos há 28 anos aí já o IPTU, aliás, com o desconto, né, de 12% para o dia 2 de janeiro. E, habitualmente, as famílias recebem aquela parcela com desconto e, conforme tem suas receitas, acabam sabendo que é algo importante para a preservação da sua residência, enfim, acabam pagando o imposto, né, um pouco antecipadamente, o que pode ajudar muito a prefeitura esse ano a conseguir cumprir com o pagamento da folha. Na verdade, os 12% de desconto, a isso soma-se que o valor não foi corrigido para o exercício seguinte, ou o valor ele é corrigido mensalmente? Não, na verdade é um desconto efetivo que existe, né, sobre o valor, ele tem a legislação específica para saber se há a correção anual, normalmente a gente tem a reposição da inflação, né, no critério da legislação. Mas a correção se aplica em janeiro. Mas indubitavelmente sobre essa matriz, né, nós já temos aí um valor, certamente o desconto ele é muito benéfico, ainda mais nos dias de hoje, né, em que nós temos uma questão assim, que os valores tendem a subir bastante, então tem um desconto de 12% para a amortização inicial é bem significativo. Luiz, tem um ponto sobre a folha de pagamento que eu acho importante a gente colocar do serviço público na Prefeitura de Porto Alegre, é que nós temos uma matriz salarial que ela está um pouco desigual ao longo dos anos. E nós temos aqui, há um legado de um estudo de plano de carreira novo que foi feito, para que nós consigamos enfrentar um pouco isso. Eu acho que é uma das coisas muito preocupantes na prefeitura é conseguir manter uma condição de folha de pagamento compatível em relação às receitas. Isso é evidente até por uma questão de preservação. Hoje nós temos um limite fiscal de 54% de despesa com folha, não pode ser superado, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal estabelece. Ativo e inativo. Ativo e inativo, né? Então, assim, nós temos uma questão
que hoje a prefeitura ela beira 48% relativamente na despesa, que é a maior despesa central da prefeitura é a de gasto com o pessoal. Mas nós temos, além disso tudo, uma matriz salarial que requer uma revisão. Nós temos o cargo de assistente administrativo, por exemplo, nós temos uma variação salarial para o mesmo cargo, dependendo da lotação do servidor, em que ele possa ganhar mais. Se ele vai estar numa secretaria como uma da Fazenda, ou uma secretaria como a administração mesmo, que é a que eu represento, outras secretarias como planejamento estratégico, e agora nós estamos tendo uma mudança de reestruturação para o próximo governo, mas as lotações têm influência sobre o ganho do servidor. Numa situação que o mesmo concurso, o mesmo servidor, ele acaba tendo uma condição díspare, dependendo da lotação dele. Ele pode ter passado num concurso com melhor classificação, vai para uma secretaria sem gratificação, e o outro, pior classificado, eventualmente pode ser chamado para uma secretaria com melhor remuneração. Nós temos tentado, a partir do momento que se tem chamamento de concurso, fazer primeiro uma seleção interna, para depois nós chamarmos o servidor novo. Então, com isso, a gente beneficia também aquele que está mais tempo no quadro, que é uma forma de fazer justiça, né? Interessante. A política justa. Dentro do limite do comprometimento com salários, nós estamos ainda com uma sobra não quer dizer que o dinheiro exista, né? Mas um espaço de 6% abaixo do limite. Quando nós atingimos 51,32% desse percentual, nós chegamos no limite prudencial. A partir de 51,32%, nós temos que começar a cortar algumas despesas. Fete, nós estamos quase estourando o tempo. Se fosse possível ter mais 1 ou 2 anos, no que tu, como secretário, investiria? Bem, na verdade, eu acho que a revisão do plano de carreiras, eu acho que é uma das principais questões assim importantes, e também na qualificação dos servidores. A gente tem a Escola de Gestão Pública e ela está muito fechada para dentro. Eu acho que nós temos que potencializá-la com algumas parcerias estratégicas para poder melhorar a formação dos servidores. Eu acho que seriam 2 pontos importantes. Legal. Fete, nós vamos nos despedir sem a nossa imagem, então já fica aqui o nosso agradecimento. Nós vamos agora ao convênio que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública, onde nós estamos divulgando a imagem de crianças, adolescentes que estão desaparecidos. Você está vendo na tela esse jovem com seu pequeno histórico do desaparecimento, data de nascimento, enfim, e telefone do DECA, Delegacia Especializada na Criança e no Adolescente, o qual tem feito aí um trabalho fantástico, recuperando bastante, localizando bastante adolescentes e crianças que estão desaparecidos. Então, se você tiver qualquer informação, por favor, entre em contato com o DECA e ajude a melhorar o Natal dessa família e o Ano Novo, enfim, todos os dias. Retornamos num instante.